Galera, pré-jogo bosta, bem pesado, assim, um clima muito ruim, depois dessa derrota, pô, merecida derrota, né, pro Vasco. O Fluminense fez um jogo muito abaixo, especialmente no segundo tempo, e a partir do primeiro gol do Vasco. Mas, para falar desse resultado horrível, que deixa o Fluminense num limbo, ainda deixa o Vasco próximo a 2 pontos da gente. Então, primeiro de tudo, vamos começar acho que com a escalação que o Zubeldia achou que seria a melhor, né? Que na realidade foi ruim, muito por uma posição. Acho que o Campo já vem falando que o Cano não é para ser titular, e hoje foi mais uma prova disso. O lance que eu creio que tenha sido um capital, talvez, mas um lance que provavelmente mudaria 100% do destino do jogo. O senhor Germancano dentro da área, sozinho, sem ninguém, para finalizar. Ele vai e erra a finalização, desperdiça uma chance que ele poderia ter conduzido, ele poderia ter tocado, ele poderia ter feito qualquer coisa melhor, mas ele fez pior e ele desperdiçou a grande chance do Fluminense no jogo, que até uns 30 ou até o gol do Vasco foi aos 38, eu enxergo que fez uma boa partida, vinha fazendo. O Vasco não levava perigo, tanto que o Vasco só chutou uma vez no primeiro tempo, mas o Fluminense sempre pecando de finalizações, até porque seus atacantes, eles num geral, eles têm muita dificuldade de acertar o gol, especialmente os dois pontas, e quando acertam o gol, finalizam fraco. Enfim, gente, foi um jogo que me irritou muito, mas a postura do time ela era tão bunda mole, uma postura tão inerte, tão largada, relaxada, que o time morreu quando levou o primeiro gol. E não teve brilho nenhum no segundo tempo. O treinador errou demais também, especialmente na escalação, e de quebra ele erra na virada do segundo tempo. Mas com esse resultado, o Fluminense fica encalhado na sétima colocação, olhando para baixo agora, não olha mais para cima. Porque o Bahia ganhou, o Fluminense estava próximo do Bahia, do Botafogo, agora não está mais. Mesmo com o jogo atrasado, agora já não passa mais o Botafogo venceu fora de casa. E o Fluminense fez um jogo muito ruim no segundo tempo, muito ruim. O Vasco, ele não começa bem, e a gente vai falar do gol do Vasco, que foi muito irritante, porque o Serna perde a bola, o Vasco segue com a jogada. Enfim, o Freitas também, meu Deus do céu, que jogador horrível, cara. Ele sempre erra, e ele é azarado e ruim. Porque ele erra num outro momento, ele erra no início, ele recebe a bola e chuta para ninguém. No segundo tempo ele erra também no lance do segundo gol, ele erra no primeiro gol também. É um jogador que me incomoda, ele é muito fraco, é muito ruim, não aguento mais o Juan Freitas, é um zagueiro que é péssimo, mas segundo a gestão atual, o elenco do Fluminense ele é muito competitivo, ele é muito bom. Não sei para disputar o quê, para disputar a Série B é maravilhoso, para disputar meio de tabela é lindo, mas o Fluminense não é meio de tabela. Se você pensa isso, você está errado, e você quer se eleger baseado nisso, eu acho um equívoco, no mínimo. Enfim, o time é muito ruim, cara. A gente fala quando o time é ruim, que o melhor jogador em termos técnicos, ofensivamente, porque o Thiago Silva provavelmente deve ser o melhor no geral, assim, de talento. Mas o Lúcio também não fez uma grande partida, e os jogadores do lado dele vêm em fases ruins, o Canobi ruim, o Serna ruim, o Cano, Jesus, que fase horrível, mal a pior. O banco já tá chamando ele há muito tempo, o campo fala alto demais que o Germancano não tem condição de ser titular. Não tem. Ele tenta, mas ele não consegue, não está conseguindo desenvolver mais. E eu já falei que eu não ia ficar me estendendo muito para falar mal dele, mas tal qual o Fred em 2022, que no momento pedia para ele não jogar mais, que no momento pedia para ele ser uma terceira opção vindo do banco de reservas, e ele continua jogando, continua se queimando, o treinador cisma em insistir com ele. E o Fluminense foi castigado duplamente, porque foi no final do primeiro tempo e no início do segundo que o Fluminense levou os gols, que matou. O segundo gol também, erro do Fábio, é muito erro, o Fluminense erra demais, e sempre quando erra, gera gol. Impressionante, o Fluminense, quando ele erra, ele é punido, muito punido com erro. O Vasco errou 2 situações, o Fluminense não aproveitou para conseguir punir o Vasco. O Fluminense é muito ruim no ataque. Impressionante como o Fluminense é dócil, um time que não consegue punir os adversários. É a palavra, ele não consegue fazer com que um erro do adversário seja fatal. É difícil, o Fluminense ele não consegue, é difícil demais. São poucos os jogos assim que o Fluminense se aproveita de erro de adversário. Geralmente quem se aproveita são os outros times contra o Fluminense. E mais uma vez isso aconteceu.
no primeiro gol. E no segundo gol também, o Fábio, meu Deus do céu, espalmado, o Fluminense pipocou demais pro tal do Rainha, foi a noite dele. Mas enfim, espero que o Vasco tenha gastado toda a sorte nesse jogo, né? Espero que na Copa do Brasil o destino seja diferente, espero bastante. Porque com uma postura dessa na Copa do Brasil, o Fluminense vai rodar, porque tá faltando, né? Tá faltando querer. Eu acho que especialmente no segundo tempo, o time morto, não quis nada, e o treinador tem que rever os conceitos dele, porque jogadores que podem treinar melhor, mas em campo eles não desempenham nada, nada. E especialmente, eu acho que na centroavance, na defesa, tem que ter mudança. Na defesa que eu digo na zaga, tem que ter mudança. O Freitas eu não aguento mais, o Germancano já se queimou e tem que ficar um momento sem a gente ter ele jogando e não desempenhando. Falar das mexidas do Zubeldia, mas ele mexe depois que o time perde, né? Ele mexe ali, ó, ele mexe aos 15 do segundo tempo, depois que tinha levado o gol, era pra ter mexido antes, botou Kennedy, John Kennedy, talvez se ele tivesse voltado pro segundo tempo com essas duas já de uma vez, poderia ter desenvolvido mais, mas ele bota esses jogadores com 2-0, o 2-0 um matador, 1-0 já achava difícil o Fluminense conseguir buscar, porque ele começa melhor, mas o Vasco começa a gostar do jogo, o Fluminense não se aproveita, o Vasco curtiu o jogo, uma parte do tempo até achei que fosse até mais, poderia ter saído mais gols, mas não, pelo menos não saiu. Mas o saldo é extremamente negativo. Extremamente negativo. O Vasco parece se sentir em casa, o Fluminense totalmente alheio à partida e sempre me irrita muito, especialmente em clássico. O Zubeldia veio com todo esse cartaz aí de que não, ele deixa os jogadores motivados, mas hoje uma palmolice absurda, uma nojeira o Fluminense em campo. E depois ele mexe de novo, ele bota Guga, Soteldo, gente. O Soteldo em 2025 ainda, a gente tá em outubro e esse cidadão continua entrando nos jogos, cara. Eu quero entender até quando a gente vai ter que aturar o Jefferson Soteldo. Eu não aguento mais esse jogador que não agrega em nada, entrou vaiado e é impressionante. O Renato ele tinha entendido, ele tinha parado de usar esses caras. E os caras não entravam, porque a torcida botou pressão, ele tava já de saco cheio. Tem que botar na cabeça desse treinador também. Tem que fazer terrorismo psicológico com o treinador pra gente não ver mais esses jogadores. Eu tô de saco cheio desses caras que não entregam nada. Enfim, ele bota o Lima no final, o jogo já tinha acabado. Enfim, foi uma noite extremamente feliz pro Vasco. Uma noite broxante pra gente. Próxima partida, se eu não estou enganado, é contra o Inter. Eu vou até pegar aqui de novo. Eu tô atordoado. E falar da arbitragem também não tem muito o que falar, não. Acho que o Wagner não conseguiu comprometer. E o tenebroso Rafael Traço também não. Acho que não teve nada pra gente destacar de negativo. Então vamos lá, o Fluminense ele vai encarar o Inter, encarar o Ceará. Vitórias fundamentais, é inegociável. Inegociável. Depois do jogo tosco contra o Juventude, essa atuação patética no segundo tempo, é inegociável a atuação e resultado. Eu acho que tá devendo já há muito tempo. E o Inter não vem bem, o Ceará é um time irregular, especialmente fora de casa. O Fluminense tem obrigação total de vencer esses jogos. Total. Não é discussão, é indiscutível que é a obrigação vencer essas duas partidas. E eu não tô nem aí como eles vão fazer, mas tem que vencer. E jogadores que a gente já tá de saco cheio de ver em campo, que foi muito mal montado pela direção, que teve anuência dessas contratações, que a gente vê jogadores como Freitas, o Fábio, eu não vou falar mal dele, mas eu vou falar que o Fluminense não tem banco pro Fábio. Então, em qualquer caso de deslize do Fábio, suspensão, ou pior, já que ele tem 45 anos, a gente não tem banco pro Fábio. Os goleiros do banco são goleiros de nível de Série B, sendo legal com eles. Então, esse que é um dos problemas. O Fluminense ele não tem elenco. O time titular eu já não acho uma maravilha. Os reservas, então, meu Deus. E as terceiras opções são bizarras. Enfim, o elenco é muito ruim. Eu falo que o time do Fluminense é uma merda e o time ele sempre se comprova sendo uma merda. Por que você fala que é uma merda? Porque meu patamar é em cima, a visão é alta. Quem discorda de mim, beleza, não é uma merda, é um time mediano, ok. Beleza, respeito a sua opinião. Minha opinião é que o time é horrível, porque eu sempre penso em voos maiores. O Fluminense, pelo visto, com essa diretoria e com a que provavelmente vai ganhar, também não enxerga dessa forma e a gente vai se estressar bastante no decorrer desses anos aí. Enfim, o saldo é negativo, o jogo foi muito ruim, me irritei demais, também não vou ficar enrolando vocês. Então, o jogo contra o Inter, esperamos com uma vitória, obrigatória vitória, por sinal. E também no próximo jogo contra o Ceará, com mais uma vitória obrigatória, porque o Fluminense é brincadeira. E para a Copa do Brasil já tem um gosto. Se correr menos, se desperdiçar, vai perder. É isso? É isso então. O papo já tá dado. Então até a próxima.
Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, até a próxima, valeu!